muito desfalcado para esse jogo. O Flamengo enfrenta o Sport fora de casa e tem essa possibilidade, numa rodada em que o Palmeiras tem um clássico contra o Santos, de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Exatamente, né? Como você falou, o Flamengo tem alguns desfalques, a gente já estava conversando aqui em off muito sobre isso. Uma data FIFA que o Felipe falou até na coletiva, né? Depois da última partida, que ele precisa de tempo para treinar e reencontrar a equipe em algumas coisas que ele sente que falta, mas que não tem o elenco inteiro para ele conseguir organizar esse treino, né? Ele até comemora que o Dela Cruz fica, o Pulgar também, que são duas figuras que geralmente estão nas convocações, mas ficaram de fora. Dela Cruz muito porque pede para ficar no Flamengo, mas o Flamengo tem 7 convocados, então tem que administrar ali. Acho que é quase um quebra-cabeça para o Felipe Luiz nesse jogo contra o Sport, mas não só o jogo contra o Sport, né? Tem também um quebra-cabeça já pensando na outra rodada, que é o clássico contra o Fluminense, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho do que o Flamengo está pensando para esse clássico, mas de fato, para esse jogo contra o Sport tem algumas questões ali, ainda tem em relação ao Bruno Henrique, que tem um julgamento na quinta-feira, pode ser mais um desfalque para o Flamengo, e não só os convocados, ainda tem alguns atletas que fazem tratamentos em recuperação de suas respectivas lesões. Ortiz, Jorginho, Alan e Pedro. Desses aí, acho que talvez o Ortiz seja quem mais esteja preparado. Não preparado, né? Mas assim, quem pode fazer um sacrifício, ele ainda não tá 100%, mas como o Danilo tá convocado pela seleção brasileira e o Flamengo tem praticamente só o Léo Pereira de titular, os outros 2 meninos são da base, talvez o Ortiz faça de fato um novo sacrifício para estar à disposição dessa partida. Bom, os nossos amigos do GE. Globo, e a Letícia faz parte desse time maravilhoso, fica apurando dia a dia quais são os passos do Felipe Luiz nessa semana de conserto de alguns erros. A gente viu que ele ficou bem satisfeito com o comportamento da equipe no jogo contra o Santos, aquela desatenção no fim da partida, ele disse que tinha algumas coisas para melhorar. Então, nesse combo, ele vai ter ajustes para fazer na equipe e ainda a recuperação de alguns jogadores. Vocês já começam a pensar essa equipe que o Felipe Luiz deve colocar a campo? Quem devem ser os 11 titulares para a partida contra o Sport? Bom, o Flamengo, depois da partida do final de semana, ele folga na segunda-feira, mas os 4 que eu comentei que ainda estão se recuperando, eles foram para o CT para realizar os treinamentos, dar uma continuidade. Nessa terça-feira, eles também, alguns outros atletas foram no CT, mas a apresentação, digamos, total do elenco é só na quarta-feira. E aí é quando o Felipe começa de fato, a montar a equipe. Mas como a gente consegue ver aí um pouquinho Já tem uma projeção. É uma projeção que a gente pode pensar diante dos desfalques, né? Sim. São tantos desfalques que talvez o Felipe fique até sem opção para montar a equipe. Acho que a dúvida maior mesmo é o ataque, porque a gente não sabe se o Bruno Henrique vai ser condenado ou vai ser absolvido, se vai ficar fora ou não. Então, fica essa dúvida aí em relação ao Bruno Henrique, que a gente muito provavelmente vai saber na quinta-feira, né? O julgamento do Bruno Henrique começou na segunda, mas foi adiado porque um dos auditores pediu vista, então vai terminar, no caso, na quinta, e aí o Bruno Henrique. Aí, sem o Bruno Henrique, não tem também o Plata, não tem o Carrascal, e não tem o Pedro. Então o Felipe Luiz fica um pouco sem opção ali, e acho que o meio é um bom debate, assim. O Dela Cruz, ele pede para ficar no Flamengo, né? Ele tem uma conversa, assim, uma conversa amigável lá com o Bielsa, e aí ele fica fora dessa convocação. Mas tem também o Everton Araújo, que é um menino que o Felipe usa em algumas oportunidades, pode ser que ganhe tempo, mas acredito mais numa escalação que tenha o Dela Cruz, muito por ele ter pedido para ficar, e acho que o Saúl também é um cara de ter se tornado um homem de confiança do Felipe. Acho que não tem muito mistério ali, acho que se a gente contar com o Ortiz, claro, fazendo esse sacrifício, o Ortiz titular, mas se não tiver o Ortiz, o Felipe Luiz tem o João Vitor e o Cleiton, que são os 2 zagueiros da base. Mas de resto, acho que ele tá sem opção, Kelly, para mexer. Exato, não tem muito o que fazer, né?